Fala médicos, bem-vindo à primeira aula do workshop Médicos que Investem. Eu sou Hélio Barros, médico e gestor financeiro, e hoje a gente vai aprender como que o médico pode atingir a sua independência financeira até 20 anos antes. Vem comigo! Fala médicos, eu sou Hélio Barros, médico anestesiologista e gestor de carteiro certificado tanto pela CVM quanto pela Anbima, os órgãos regulatórios principais de investimentos no Brasil, e hoje a gente está aqui para aprender o que é essa tal independência financeira até 20 anos antes. Vamos começar então pela definição do que é independência. Independência financeira, conceitualmente, é você ter um patrimônio que seja capaz de gerar uma renda suficiente para cobrir o seu custo de vida. E aí vai depender muito de o que é para você a sua independência financeira. Ela pode variar de pessoas para pessoas. O que você faria com a sua independência hoje? Muita gente ia preferir diminuir a carga de trabalho, outros iam preferir viajar, outros iam preferir estar com a família, outros iam preferir empreender, sei lá, são muitas opções. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que é a independência financeira para vocês. O que vocês imaginam que vão fazer com ela quando finalmente tiverem atingido ela daqui uns 10 anos, talvez 15 anos. Vou falar para vocês, enquanto isso, o que eu fiz quando eu atingi a minha independência financeira. Aos 37 anos, quando eu consegui atingir a minha independência financeira, eu diminuí a minha carga de trabalho, eu passei a cuidar mais de mim mesmo, poder ir mais na academia, poder me alimentar melhor, fui viajar, viajei bastante. Mas o que eu fui fazer mais legal foi querer empreender. E eu quis ensinar médicos a investir, porque eu descobri que isso era capaz de mudar vidas, tanto do médico quanto do paciente. Eu acredito que médicos com uma boa educação financeira sofrem muito menos de burnout, que é a causa principal de adoecimento dos médicos, trabalhar demais. E ter mais tempo livre, ter mais tempo disponível para fazer outras atividades é fantástico para o médico e para o paciente. Para o médico, porque ele vai ter mais qualidade de vida. Para o paciente, porque é atendido por um médico que pode se atualizar, que pode estudar mais, que está mais atento aos detalhes e vai com certeza fazer um melhor atendimento para ele. Hoje, ter independência financeira para mim significa que eu posso trabalhar só 24 horas por semana com anestesia. Isso me dá tempo para fazer muitas outras atividades, dentre elas ensinar as pessoas a investir. Mas que fique bem claro, eu atingi a minha independência financeira através da medicina e é exatamente isso que eu ensino. Foi porque eu atingi a minha independência financeira que eu posso ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, e não o contrário. Então aqui vai já a primeira dica de toda essa aula. Se você quer aprender a atingir independência financeira com medicina, aprenda com quem fez isso, com quem traçou essa rota. Não faz sentido você querer aprender a atingir a sua independência com quem atingiu a independência vendendo cursos de investimento. Aprenda com quem já traçou o caminho que você quer traçar. E eu quero aproveitar aqui para contar um pouco então da minha história. Eu comecei a minha carreira na medicina sem nenhum conhecimento financeiro. Na verdade, eu não tive nenhum conhecimento financeiro durante boa parte da minha vida. Eu venho de uma família pobre. A minha mãe, ela era cozinheira numa casa de família, essa casa de médicos, onde eu e ela moravam. E eu sempre admirei eles porque eles eram médicos muito bem-sucedidos. E eu olhei aquilo, talvez até tenham me influenciado a virar médico, mas o grande ponto é que eu olhava para isso e pensava, eu vou ser bem-sucedido se eu um dia fizer uma faculdade e, por exemplo, virar médico. E isso ficou martelando na minha cabeça. Durante vários anos eu estudei, ralei, passei na faculdade, passei na residência, com isso na minha mente. Eu preciso, para ser bem-sucedido, me formar e ser médico. E achava que isso ia solucionar todos os meus problemas. Quando eu cheguei no mercado, não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, foi bem diferente disso. Lá eu conheci outros médicos que estavam trabalhando bastante, suas 60, 70, às vezes 80 horas, 100 horas semanais para pagar as contas. E o problema não era trabalhar muito, era trabalhar muito com uma idade já avançada, com seus 60, 70 anos, e fazer isso porque era obrigado por causa dos boletos.
E era engraçado que essas pessoas, de certa forma, se sentiam bem-sucedidas. Como falava que, porque eu tenho a minha casa na praia, eu estou com o meu carro do último ano, meu filho está nas melhores escolas. Mas quando você parava e olhava de perto, o cara não ia na casa de praia faz mais de 2 anos porque ele está dando plantão todo dia. O carro é financiado, ele só pagou a primeira prestação e tem mais outras 99 pela frente. O filho está na melhor escola, mas eles nem se conversam porque, na verdade, eles nunca tiveram muito contato porque o pai estava sempre trabalhando e hoje eles não têm uma relação de verdade. Eu não acho que isso, no fundo, era ser um médico bem-sucedido. Eu tinha uma outra visão de sucesso na vida. Eu percebi que o que faltava ali, o que faltava para esses médicos e faltava para mim também, era educação financeira. E já na primeira análise que eu fiz desses médicos, desse patamar que eles estavam usando, eu percebi que era justamente isso que estava arrastando eles, que estava prendendo esses médicos. Eles eram pessoas escravas do dinheiro, pessoas que gastavam muito mais do que era possível pelo salário que ganham. Facilmente a gente acaba confundindo ganhar bem com ser rico e acaba se aprisionando em gastos que não são saudáveis. Você começa a chamar de conforto aquilo que na verdade são luxos e isso continua te prendendo. Veja a diferença. Quando você está lá na residência, quando você está na faculdade, a gente vive com pouco. Por quê? Simplesmente não tem dinheiro. E ok, a gente está numa situação de restrição. E ali não faz muito sentido eu virar para alguém e falar: você ganha R$1.000 por mês e a partir de agora você vai economizar 50% do seu salário para daqui 10 anos você ter liberdade financeira. Fato é que essa conta não vai fechar, não vai acontecer. Primeiro que é impossível de economizar 50% do salário quando você vive abaixo da linha das necessidades básicas. Porém, quando você se forma, acontece com o médico um fator muito interessante. Você tem um desgrudamento de quanto você recebe e quanto você ganha. Você estava naquele patamar, os seus gastos estavam no patamar restritos, ok? Mas baixos. E de repente você tem um ganho desproporcionalmente alto. Alto quanto? Normalmente, um médico, mesmo recém-formado, consegue trabalhar num plantão de 12 horas ganhando R$1.000 líquido. E durante um mês todo ele consegue dar uns 20 plantões. Pode ser um pouco cansativo, mas isso já dá uma renda de R$20.000 por mês. Essa renda coloca um médico, mesmo recém-formado, como classe AA, ganhando mais de 95% da população brasileira. Então, o problema aqui não é renda, o problema aqui é a administração de quanto que você ganha. E o que acontece, como eu disse, no começo você tem uma diferença pequena entre o quanto que você recebe e o quanto que você gasta. Quando você consegue finalmente colocar uma diferença aqui no começo, é o momento ideal para você começar a construir patrimônio. Tentar manter sob controle os seus gastos e manter sob evolução o quanto você recebe. Durante a vida financeira, o médico em geral, ele vai ter algum aumento de quanto que ele recebe. É normal. Agora, o que mais acontece com todos esses médicos é que, apesar dele ter essa diferença no começo, ele não mantém. Esses gastos começam a subir e invariavelmente chegam muito perto de quanto que ele ganha quando não ultrapassa. Esse é o grande momento. Quando a pessoa vira e fala: hoje meus gastos estão exatamente iguais aos meus ganhos, você já está numa situação em que você não está construindo patrimônio. O ideal é que ao longo da sua carreira você mantenha os seus gastos e os seus ganhos com essa distância. Porque com essa distância, mantendo essa distância, você está fazendo o primeiro ponto positivo. Você está aprendendo a manter o primeiro pilar da construção de patrimônio, que é aportes. Ter um aporte frequente durante a sua construção de patrimônio. Bom, com esses conceitos em mente, eu precisava buscar conhecimento. Conhecimento é o ativo que sempre vai te dar retorno. É o ativo que sempre vai dar mais valor pelo preço que você paga. E o conhecimento que eu fui buscar era justamente quais as melhores formas de se investir.
e eu fui atrás de todas elas e testei cada uma delas. O que acontece é que eu descobri que muita gente investe e busca opções de investimento da forma errada. O grande problema é que se você busca investimentos pelos motivos errados, você só vai conseguir atingir prejuízo. E o grande problema é que várias das formas que são vendidas investimentos para todas as pessoas no mercado, elas miram justamente no motivo errado. Por exemplo, o primeiro motivo que as pessoas vão tentar investir é através da ganância. Elas querem ter tudo. Repare que ganância é diferente de ambição. Ganância, a pessoa quer ter tudo. Ambição, ela quer ter mais. É muita diferença. E a ganância sempre leva ao prejuízo, porque ela faz a pessoa se arriscar demais para conseguir determinadas coisas. E isso acaba invariavelmente não funcionando. Um outro motivo que faz com que muitas pessoas busquem alternativas de investimento, principalmente de curto prazo, é o medo. Ou é o medo de ficar pobre, de não ter dinheiro, ou é o medo de não estar seguindo nas tendências. Você está perdendo a onda disponível e está todo mundo entrando. É o famoso Fear of Missing Out, o FOMO. Você fica com medo de não estar fazendo o que está todo mundo fazendo e entra na modinha. O que isso vai acontecer? Vai te levar invariavelmente ao prejuízo. Um outro motivo que faz as pessoas sempre perderem dinheiro é ter impaciência. Acontece que o próprio Warren Buffett já falou que o mercado financeiro é um mecanismo de transferência de dinheiro e recursos dos impacientes para os pacientes. Toda vez que você vai investir com impaciência, você vai acabar tendo prejuízo. E por último, você tem o fator da preguiça. Preguiça é o que também dá mais prejuízo para as pessoas. Preguiça por quê? Porque ela sabe que ela precisa estudar, ela sabe que ela precisa buscar informações consistentes e ela não quer. Ela prefere buscar informações com a dica quente do youtuber famoso, com a dica quente do instagramer e isso vai levar ao quê? Prejuízo. Agora pare e repare bem todas as opções de investimentos que você já deve ter trombado por aí. Day trade, opções, análise técnica, são todas coisas que pegam muito nesses pontos. Pegam em fazer você ganhar dinheiro, muito dinheiro, fazer você ganhar dinheiro rápido, fazer você estar dentro da modinha, que é muito fácil. Mas na verdade tudo isso leva a prejuízo e o médico não precisa de tudo isso. Um outro ponto muito importante é que todas essas métodos de investimento que eu citei e algumas outras ainda mais rebuscadas, então o próprio day trade, as opções, as análises de ações para compra e venda no curto e no médio prazo, comprar imóvel para revender, comprar franquias, investir em madeira, são todas atividades que na verdade são renda ativa. O que é renda ativa? Renda ativa são tudo aquilo que você, para ter resultado, você precisa injetar sua energia, injetar dinheiro provavelmente para conseguir algum resultado. Veja, eu nem estou falando que essas coisas não dão resultado, elas talvez até deem resultado, então vamos supor que você conseguiu de fato dinheiro com elas. Vamos supor que você está juntando dinheiro para comprar um imóvel, para reformar ele e vender lá na frente. Mas, na melhor das hipóteses, que tudo isso deu certo, você vai acabar fechando o ciclo sem nada. Você gastou tempo, investiu dinheiro, ganhou um certo retorno, mas se você parar o ciclo, você para de ter dinheiro. Não faz sentido você continuar fazendo alguma coisa que tome o seu tempo. Acontece que médico já tem uma boa renda pelo seu tempo. Você tem um trabalho seu e esse trabalho já te dá um bom dinheiro. Você não faz sentido você arrumar um outro trabalho, seja ele qual for, para arrumar uma outra fonte de renda. Entenda isso. Não adianta você ficar comprando e vendendo ação. Se você parar de comprar e vender ação, você para de ganhar dinheiro. Comprar e vender ação é uma forma de renda ativa. Você precisa desenvolver técnicas que vão te trazer renda passiva. Por quê? Porque o seu tempo é o recurso mais escasso. Na verdade, tempo é o recurso mais escasso de todo mundo. Todo mundo só tem 24 horas no dia. E você tem algumas coisas que você pode fazer com esse tempo.
ou você trabalha naquilo que você se formou e está estudando há 10 anos já, ou você está vivendo a sua vida, curtindo seus filhos, viajando, se divertindo, descansando, ou você está dormindo. Se você decide que vai adicionar mais uma forma de renda ativa na sua vida, você tem que necessariamente, porque isso vai tomar tempo, sacrificar alguma dessas outras coisas que você vai fazer. Ou você vai ganhar menos dinheiro naquilo que você estudou a vida inteira para fazer, ou você vai passar menos tempo com a sua família ou se divertindo, ou você vai dormir menos. E não faz sentido porque essa forma de renda ativa, ela não é melhor do que o seu trabalho. Na verdade, muitas vezes ela é pior do que o seu trabalho porque não tem garantia, às vezes dá certo, às vezes não dá. O seu plantão pelo menos, o seu trabalho pelo menos, você tem muito mais consistência nos ganhos. Então não faz sentido você trocar o seu trabalho que você tem consistência no ganho por algo que você talvez dê certo. Quando é uma profissão, ok, muitas pessoas vivem disso, muitas pessoas vivem de comprar um imóvel e vender um imóvel, muitas pessoas vivem de comprar e vender ações, mas essa não é a sua profissão e isso você não tem que fazer isso com o seu tempo. Lembre-se, você é médico e a sua função, a sua fonte de renda principal é e sempre vai ser a medicina. Então não faz sentido você buscar por formas de renda ativa, você precisa formas de renda passiva. E quando eu digo formas de renda passiva, é importante lembrar que não é só dividendos, não é só fundo imobiliário, é você ter uma estratégia que compile todos os seus recursos, que você saiba exatamente o que fazer com o dinheiro que você tem disponível mês a mês, como distribuir ele, mas que isso seja de uma forma quase que automática. O dinheiro entra, você distribui, gasta 20 minutos ali fazendo a gestão da sua carteira e volta no mês que vem. Você aprende a estratégia e aplica ela em 1, 2 aulas já. Então você não fica perdendo tempo entendendo. Você pode estudar muito mais sobre isso se você gostar? Pode, mas você tem uma estratégia por trás montada, definida, que vai te ajudar a trabalhar ela. Você está montando um sistema de renda passiva, um sistema que se você parar de aportar, parar de mexer, ele vai continuar gerando valor para você. Mas não é um sistema de renda ativa que se você parar de mexer nele, ele simplesmente para de gerar valor. Eu aprendi isso na prática. Eu fui lá, aprendi todos esses métodos de gestão e coloquei na prática. E o que aconteceu comigo? Nos primeiros anos de investimento, eu praticamente ou fiquei zerado ou perdi dinheiro. Meu patrimônio só crescia por causa do primeiro pilar lá atrás, porque eu era muito disciplinado nos aportes, mas em termos de rentabilidade mesmo, não estava funcionando. Foi aí que eu decidi partir para outro nível de aprendizado, algo que pouca gente fazia no Brasil, que era se tornar efetivamente um gestor financeiro. Descobri que havia poucas pessoas no Brasil que eram habilitados a ser gestor. São menos de 3 mil pessoas hoje que têm essa certificação. Por quê? Porque aparentemente ela é muito difícil e a maioria das pessoas que não prestam, que trabalham com isso, não precisam disso para trabalhar. Por quê? Porque a maioria é meramente vendedor de produto. E muitas vezes a gente está terceirizando toda a nossa gestão, todo o nosso patrimônio para os vendedores de produto, achando que eles têm um amplo conhecimento sobre o assunto. Na verdade, eles não têm um conhecimento tão grande assim. E aí, quando eu finalmente alinhei aportes frequentes com uma boa gestão de carteira através de estratégia, meus resultados finalmente dispararam. E em 7 anos eu consegui a minha independência financeira. Apesar de todo mundo falar que era impossível, apesar de todo mundo rir de mim quando eu ter falado que eu queria atingir minha independência em 15 anos, em 7 anos eu consegui atingir. Porque eu alinhei aportes, uma boa gestão e rentabilidade. Essa é a estratégia que eu trago para vocês aqui, que eu aprendi como gestor e eu faço também como gestão para os médicos no meu processo de gestão de carteira. É importante frisar que você não precisa ser um especialista em investimentos e gestor em carteiras para finalmente ter a sua independência. Na verdade, o que você precisa é ter uma boa estratégia e ter disciplina. E eu digo, já adianto para você que a parte mais difícil talvez seja a disciplina, não aprender a investir. Vocês podem ver, vocês vão aprender nesse workshop e no meu curso que aprender a investir é a parte talvez mais fácil. Depois a disciplina de ficar
repetidamente durante vários anos investindo, talvez seja a parte que dê mais trabalho, e é por isso que eu também faço gestão para ajudar aqueles que têm mais dificuldade com disciplina. Mas aprender a investir é definitivamente muito fácil e a gente vai ver isso nos próximos aulas. Mas por agora eu não quero me prolongar, meu tempo já está acabando. Hoje eu expliquei aqui para vocês como que eu saí lá de sem educação nenhuma financeira até independência financeira em 7 anos. Como que os produtos que vocês veem no mercado hoje e o que as pessoas estão oferecendo não funciona para a maioria dos médicos. E amanhã a gente vai entender como que você também pode ter a sua independência financeira em 20 anos. Quero que você comente aqui embaixo tudo o que você achou sobre essa aula, se você curtiu, aproveita e encaminha ela para algum médico que você quer que esteja com você daqui 5, 10 anos, livre e com independência. E fica aqui já com alguns depoimentos, com alguns resultados de alguns clientes da última turma. Te vejo na próxima aula, hein? Até mais!